Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu sei que vocês estavam com saudades, ainda mais das aulas de Química. Vamos retomar as nossas atividades. Nós estávamos estudando a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases é uma teoria que foi criada para tentar explicar o comportamento dos gases. O gás ideal. O gás ideal, ele não tem existência física real. Isso quer dizer que o gás, na realidade, na prática, não é exatamente igual a esse modelo que nós imaginamos, mas ele se assemelha em certas condições. O comportamento ou estado de um gás, ele é caracterizado quando conhecemos exatamente os seus valores de pressão, volume e temperatura. Essas grandezas são denominadas de variáveis de estado de um gás. Nós já sabemos que o comportamento de um gás é caracterizado pelas três variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. Então, quando uma dessas três variáveis se altera, dizemos que o gás sofreu uma mudança ou transformação de estado. Nós vamos estudar três tipos de transformações: transformações isotérmicas, transformações isobáricas e transformações isovolumétricas. A primeira delas, a transformação isotérmica, são transformações que ocorrem a temperatura constante. Isso quer dizer que durante essa transformação, a temperatura não muda. Como a temperatura nesse processo fica constante, isso quer dizer que nós vamos estudar qual é a relação entre a pressão e volume, já que a temperatura ela vai ser deixada constante. Vamos ver o que acontece quando mudamos a pressão de um gás. Observe este gráfico, observe atentamente. Quando a pressão era 1, o volume era 1, V1. Quando a pressão dobrou para P2, o volume caiu pela metade. Observe atentamente este gráfico, compreenda ele. Percebeu que, quando a pressão dobrou de tamanho, o volume caiu pela metade. Olha que interessante. Agora observe também esta tabela aí ao lado. Perceba que a pressão está em atm, atmosfera, e o volume está em ml, mililitros. A pressão inicial era 2 atm e o volume era 600 ml. Quando a pressão dobrou para 4 atm, o volume caiu para 300 ml, que é a metade de 600. Ou seja, a pressão dobrou, o volume caiu pela metade. Quando a pressão passou para 6 atm, ou seja, ela triplicou a pressão inicial, o volume caiu para 200 ml, que é 1/3 do volume inicial, que era 600 ml. E quando a pressão aumentou para 8, o volume caiu para 150, ou seja, a pressão inicial aumentou 4 vezes e o volume se reduziu a 1/4 da pressão inicial. Agora perceba que, se você multiplicar 2 vezes 600 dá 1.200 ml. Se você multiplicar 4 vezes 300 dá 1.200. 6 vezes 200 dá 1.200. E 8 vezes 150 também dá 1.200. Ou seja, o que é que a gente pode constatar? Que a pressão vezes o volume vai dar igual a um valor constante. Sempre vai ser o mesmo valor. Então, dizemos que é constante. P vezes V igual a constante. Essa constatação ficou conhecida como lei de Boyle-Mariotti, porque foram esses dois cientistas que primeiro realizaram essa constatação experimentalmente. Robert Boyle e Edmund Mariotti. Lei de Boyle-Mariotti. A lei de Boyle-Mariotti pode ser enunciada da seguinte forma: em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. De forma matemática, podemos representar essa equação desta forma aqui. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ou PI vezes VI é igual a PF vezes VF. PI quer dizer pressão inicial, VI volume inicial, PF pressão final, VF volume final. Resumindo, o que é que isso significa? Significa dizer que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Se aumentar a pressão, o volume diminui. Se o volume diminuir, a pressão aumenta, e por aí vai. Podemos pegar a seringa, por exemplo, para mostrar isso. Quando eu aumento a pressão aqui,
o que é que acontece com o volume? O volume diminuiu, porque eu aumentei a pressão. Vamos ver um exemplo de como resolver questões utilizando essa equação. Então, acompanhe aí. Uma amostra de gás com volume inicial de 20 litros e sob pressão de 1 atm sofreu uma transformação química isotérmica após a pressão ter aumentado para 5 atm. Qual o novo volume da amostra? Para vocês resolverem essas questões, eu quero que vocês sigam esses passos. Sempre fica muito mais fácil e também fica mais organizado. Primeiro passo, escrever a equação. Qual é a equação que a gente vai usar? Nessa questão, eu já estou dizendo que ela é uma transformação isotérmica. Então, já sabe que vai ser a lei de Boyle-Mariotti e vai usar essa equação aí. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, ou PI vezes VI é igual a PF vezes VF, que é a mesma coisa. P1 quer dizer pressão inicial, V1 volume inicial, P2 pressão final e V2 volume final. Então, copie a equação. Depois você vai substituir as incógnitas pelos valores que tem na questão. Então, vamos ver o que é que nós temos na questão. P1 é a pressão inicial. Nós temos na questão? Sim, nós temos. Olha, uma amostra de gás com volume inicial de 20 litros e sob pressão de 1 atm. Então, você vai colocar 1 no lugar do P1. Aí, coloquei 1. 1 vezes V1. Qual é o volume inicial que diz na questão? Lá está. Volume inicial igual a 20 litros. Então, você coloca o 20 litros no lugar do V1, que é o volume inicial. 1 vezes 20 vai ser igual a... Qual é a pressão final? Qual é o P2? Lá no final da questão, ele diz que após a pressão ter aumentado para 5 atm. Então, 5 atm é a pressão final. Então, você substitui. No lugar do P2, coloca o 5. E, por fim, V2. V2 é o volume final. É justamente o que nós estamos querendo saber. Ele está perguntando qual o volume da amostra. Qual é o volume final. Então, agora é só você resolver essa equação que está armada, utilizando os seus conhecimentos básicos de matemática. Vamos lá. Quanto é que é 1 vezes 20? 20. 20 vai ser igual a 5 vezes V2. Quanto é que é 5 vezes V2? 5V2. Agora, eu não quero saber quanto é 5V2. Eu quero saber só o V2. Então, eu preciso isolar esse V2. Então, esse 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da equação dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 20 dividido por 5 é igual a V2. 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. 4 litros, que é igual a V2. Então, está resolvido a questão. O volume final é igual a 4 litros. Lembrando, gente, que você tem que trabalhar com as mesmas unidades de medida. Na questão está tudo em atm. E o volume inicial estava em litros, então o volume final também vai estar em litros. Se tiver atm e milímetro de mercúrio, você vai ter que converter ou de atm para milímetro ou de milímetro para atm. Uma coisa que é interessante vocês prestarem atenção é que, lembra que eu falei que a pressão e o volume é inversamente proporcional? Então já daria para você prever o resultado antes mesmo de fazer a conta. Por quê? A pressão inicial aumentou 5 vezes. Era 1 e passou para 5. Então você já sabe que o volume vai diminuir 5 vezes. Se você dividir 20 por 5, vai dar 4 litros. Então daria para você prever. Porém, quando vocês forem resolver as atividades que eu passar, eu quero que vocês coloquem os cálculos detalhadamente, igual a esse exemplo, beleza? As demais transformações eu vou explicar em outro vídeo à parte. Então, gente, era só isso. Tchau e até a próxima.